Estamos vivenciando um avanço marcante no setor automobilístico com a progressiva penetração de carros elétricos. Há uma década atrás, em 2010, esses veículos representavam uma fatia ínfima de 0,01% nas vendas globais, mas em 2022 esse percentual cresceu para 14%. A tendência sugere um crescimento contínuo nessa direção. A China, como uma potência econômica e um dos maiores mercados consumidores globais, é, sem dúvida alguma, um protagonista no segmento dos EVs. Segundo a Agência Internacional de Energia, em 2022, a nação asiática foi responsável por 60% das vendas deste setor. Surpreendentemente, mais da metade de todos os carros elétricos do mundo, teoricamente, percorrem as estradas chinesas. No entanto, fotos e vídeos recentemente compartilhados na internet mostram uma vasta quantidade de carros elétricos abandonados em locais que têm sido chamados de cemitérios de automóveis. Esses carros parecem estar em boas condições, muitos até com poucos quilômetros rodados. Diante dessas imagens, muitos se questionam por que a China está investindo pesadamente na produção de carros elétricos e, ainda assim, muitos estão sendo deixados para apodrecer em terrenos baldios. O avanço dos veículos elétricos teve um impacto significativo na China, que, por sinal, soube muito bem ganhar dinheiro com esse movimento. Anteriormente, as montadoras chinesas, embora produzissem carros baratos, eram encaradas como uma certa reserva, pois não tinham as mesmas tecnologias que os seus concorrentes japoneses, americanos e alemães. No entanto, com o surgimento dos carros elétricos, todas as empresas estavam começando do zero, proporcionando uma oportunidade ideal para as marcas chinesas começarem a crescer e competirem em igualdade de condições. Além disso, o crescimento dos veículos elétricos ofereceu uma grande oportunidade para a China diminuir a sua dependência de petróleo importado e também cumprir com seus compromissos ambientais. Em 2009, o governo chinês decidiu conceder enormes incentivos tanto para as empresas quanto para os consumidores, visando estimular o desenvolvimento dos carros elétricos. Desde então, o governo já investiu cerca de 60 bilhões de dólares em subsídios para compradores e investimentos de empresa. Com esse recurso, um dos maiores mercados consumidores do planeta, a indústria de carros elétricos da China tornou-se gigante. Das 25 maiores empresas deste setor, 15 são chinesas, incluindo nomes bem conhecidos aqui no canal e mundialmente, como a BYD, líder mundial de vendas de veículos elétricos e híbridos, e a NIO, muitas vezes comparadas até mesmo com a Tesla. Fabricantes tradicionais de automóveis como Chery e Lifan também ingressaram neste mercado promissor. Além dos incentivos financeiros, o governo também está utilizando as leis para impulsionar o mercado de veículos elétricos. Em algumas cidades, como Pequim, apenas os veículos elétricos podem circular na área central. Em outras, como Xangai, o emplacamento de um veículo tradicional pode custar 12 mil dólares, enquanto a de um carro elétrico é gratuita. O país anunciou planos de eliminar, até o ano de 2035, a venda de carros movidos a combustíveis fósseis. Com esses estímulos, as vendas dispararam e a China atingiu um número impressionante. Porém, imagens que circulam na internet sugerem que muitos dos veículos que contribuíram para esses altos números estão agora apodrecendo em cemitérios de carros, que aparecem em várias partes do país. Então, o que exatamente está acontecendo e o que estão escondendo de nós? Os crescentes cuidados com o meio ambiente e o avanço tecnológico estão provocando mudança nos hábitos, principalmente de consumo, e gerando novos mercados. Dois exemplos claros são os veículos elétricos e as empresas de compartilhamento de veículos.
Na China, com um grande número de consumidores e estímulos governamentais, o cenário era perfeito para a governança desses dois mundos. O termo economia compartilhada se tornou parte do cotidiano de muitas empresas, como por exemplo a Uber e o Airbnb, que ajudaram a popularizar esse tipo de serviço. O panorama urbano em todo o mundo foi transformado com serviços de compartilhamento de bicicletas, scooters e até mesmo carros. Na China, esse conceito foi levado um passo além, com algumas startups lançando serviços totalmente inovadores, como compartilhamento de guarda-chuvas, baterias externas para celulares e até bolas de basquete. Algumas dessas ideias, por mais bizarras que possam parecer, receberam milhões e até bilhões de dólares em investimento. Os baixos preços para a aquisição de veículos elétricos, as condições facilitadas pelos governos e a disponibilidade de recursos de investidores levaram ao surgimento de um grande número de empresas de compartilhamento de veículos. Apenas em 2017, o setor recebeu cerca de 76 bilhões de yuans em investimento, o que seria equivalente a quase 51 bilhões de reais. Para aproveitar esses recursos, mais de 340 empresas de compartilhamento de carros foram criadas no país de 2015 a 2017. Até mesmo as montadoras de luxo entraram na onda e lançaram as suas próprias empresas de compartilhamento. Marcas de luxo mesmo, como BMW, Mercedes-Benz e Audi, começaram a oferecer carros compartilhados, assim como a chinesa Lifan, que se associou à empresa de internet Baidu para lançar a Panda Auto. No entanto, esse boom de carros compartilhados também teve o seu colapso. A bolha estourou. A competição acirrada levou as empresas a uma disputa predatória pelos consumidores, que resultou na redução das tarifas e no sacrifício das margens de lucro. Além disso, no início, a novidade fez com que muitos consumidores quisessem experimentar o serviço, o que criou uma falsa sensação de demanda. Com o tempo, a demanda diminuiu consideravelmente. Muitos clientes de carros compartilhados começaram a enfrentar dificuldades para estacionar os carros no final da viagem, além de reclamarem das condições em que encontravam os veículos. A pandemia e os rígidos confinamentos que foram impostos pelo governo chinês foram com certeza a gota d'água para muitas dessas empresas. Sem fornecer o retorno esperado, elas afastaram os investidores e deixaram de fazer a manutenção adequada dos veículos, afastando ainda mais os clientes. Muitas dessas empresas começaram a estacionar os carros em terrenos vazios e cemitérios de automóveis começaram a surgir em várias cidades do país. A Panda Auto, por exemplo, declarou falência no ano de 2021, sem devolver os valores que mais de 4 milhões de usuários haviam depositado como garantia na plataforma. Milhares de veículos da empresa estão estacionados em um terreno na cidade de Chongqing, expostos ao tempo e se deteriorando rapidamente. Em outras empresas que, pelo menos oficialmente, ainda estão operando, a situação é praticamente a mesma. Em Hangzhou, mais alguns milhares de carros também apodrecem, abandonados em um terreno vazio. Dessa vez, a proprietária é a empresa Microcity, que afirma que os veículos estão em uso. Porém, repórteres tentaram alugar um veículo bem próximo ao depósito e não apareceu nenhum disponível. Essa situação, embora curiosa, não é exatamente nova na China. A mesma coisa aconteceu anos atrás com as bicicletas compartilhadas, que acabaram abandonadas em vários terrenos vazios espalhados pelo país. Provavelmente, esses milhares de veículos abandonados nunca voltarão a circular, fazendo exatamente o oposto do que se esperava dos veículos elétricos. Então, eles começarão a poluir o meio ambiente. Devido à falta de informações oficiais, é difícil saber se as baterias desses carros foram retiradas ou se permanecem dentro dos veículos. Este componente possui metais pesados e, se deixados assim,
podem causar sérios danos ambientais. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desses 2 outros vídeos que eu estou deixando agora na sua tela, onde um deles eu falo sobre a BYD e o grande lançamento de um carro que vem prometendo ser o carro popular dos elétricos, muito mais baratos do que os carros populares aqui no Brasil. E nesse outro vídeo eu falo sobre um tema que é relacionado a isso, dos motores elétricos e qual seria a salvação do planeta se os motores não fossem feitos de energia. Se você está curioso, escolhe um dos 2. Eu tenho certeza que eles foram feitos para você. E aproveita para se inscrever no canal, já deixar seu like e ativar as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.